até que enfim começa o nosso primeiro podcast. E quem imaginou que um dia a gente estaria aqui, né, Laís? Exclusividade hoje. É, Deus escreve certo por linhas tortas, né? verdade. Em um ano a nossa vida virou dos avessos e a gente tá aqui fazendo o nosso primeiro de muitos ainda que vão por vir. E hoje a gente vai receber o Orlando Bueno, CEO da OptDados. Bem-vindo, Orlando. Muito obrigado pelo convite e muito sucesso para vocês aí, para que essa nova empreitada que vocês estão tendo, que possa ser muito abençoada e muito iluminada. E estamos aqui para contribuir nesse primeiro aqui. A gente também não sabe direito como as coisas acontecem, mas juntos vamos ver aí o que rola. Eu acho que a galera já percebeu que a gente teve um probleminha, né? E um probleminha daqui acontece. O primeiro... Quem sabe faz ao vivo, né, amor? Lógico que não vamos focar nos problemas, né? Vamos na solução. E se aconteceu é porque tinha que acontecer. É verdade. Orlando, antes da gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? A gente fez questão de trazer você aqui, uma por ser um nosso grande parceiro, aí o primeiro a acreditar no nosso projeto, né? E muito pela sua história de vida também. Porque toda vez que eu falo de você pra Laís, eu falo, Orlando é um incomodado. É né? verdade. Que é um cara que é fora da casinha. Tá? Ele é incomodado e inconformado. Então eu queria que você se apresentasse aí pra gente começar esse bate-papo e a galera te conhecer. Muito bem. Bom, meu nome é Orlando Bueno, eu tenho 56 anos, nasci numa cidade do interior de São Paulo e até bastante famosa no Brasil, porque é a terra do lobisomem. E é Joanópolis. Essa eu não sei, nem tinha contado essa pra gente. Essa é nova, ilustre. Você já pode esperar que dessa peça que vai sair cada uma, que vocês não têm noção. Mas eu nasci em Joanópolis e ela tem é famosa por ser a terra do lobisomem. E eu até brinco que não tem mais lobisomem lá, porque depois que eu saí de lá... Acabou. Mas é uma cidadezinha pequena, tem 8 mil habitantes. Mas tem muita gente de São Paulo que tem chácara, casa, é bem perto de São Paulo, estamos aí a 90 quilômetros de São Paulo. Então eu nasci lá e cresci, vivi um pouco em Santo André, vivi um pouco em São Paulo e acabei entrando aí no ramo óptico um tanto quanto por acaso. Não é algo que a princípio estava escolhido e definido, mas a vida me empurrou para essa realidade. Mas alguém da família já fazia parte do ramo óptico ou não? Não, ninguém fazia parte do ramo óptico. Eu, quando decidi trabalhar com óculos ou com ótica, eu nem sabia direito o que era um óculos, nunca tinha pego um óculos na mão, mas eu trabalhava com meu irmão, na parte de fotografia. Meu irmão é fotógrafo, foi fotógrafo durante muitos anos. Hoje a fotografia quase que nem existe mais, né? Exatamente. E aí, em algum momento desse trabalho com ele, eu questionei ele que a gente não poderia continuar dentro dessa realidade que a gente estava, que eu precisava achar um caminho para mim. E aí, dentro dessa ideia de achar um caminho, acabamos achando que se eu viesse para São Paulo e fizesse o curso de ótica, era uma opção para a gente montar a ótica junto com o foto. Vocês iam agregar, então? Exatamente. Porque naquela época era comum, né? Ter a ótica junto com a foto. Na verdade, era comum. Eu acabei fazendo um pouco de estágio na extinta CURT, que era concorrente da Fotótica, e que hoje é a Granvision, né? Que é a Granvision. E trabalhei um pouquinho também na Fotótica, mas na Fotótica trabalhei muito pouco. Mas o objetivo de vir a São Paulo era exatamente fazer o curso de ótica. Legal. Tá? Eu vim com esse objetivo. E aí eu tinha 18 anos e vim para São Paulo. Comecei a fazer o curso de ótica no Senac, ali na Avenida Tiradentes. Começou a fazer o curso de técnico em ótica sem trabalhar na ótica ainda? Eu não sabia o que era um óculos. Na verdade, eu acho que foi mais por oportunidade, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Foi isso que passou na sua cabeça ou não? O termo que você usou no início aí de incomodado... Te define, né, Orlando? Eu acho que hoje eu sou bem acomodado, tá? Porque a vida e a idade
vai fazendo com que a gente tenha um pouco mais de paciência com as coisas, que a gente entenda que as coisas não acontecem num passe de mágica, mas com 18 anos, porra, meu, eu achava que eu consertava o mundo. Ia pra cima, né? Porra, mas forte, mas muito forte. E não só nos objetivos pessoais. Eu achava que eu podia contribuir muito mesmo para a mudança do país, do mundo, tal. E aí eu mexia com política, gostava de participar de política, gostava de estar junto com as pessoas que movimentavam o local, o município, as coisas. Eu falei, pô, o caminho é por aí. Queria fazer diferente, né? Por isso que eu falo incomodado também. Exatamente, queria fazer diferente. E aí, então, dentro desse cenário, não pense que foi assim. Meu irmão falou assim, não, vai para São Paulo, faz o curso de ótica e vai dar tudo certo. Não, meu irmão falou assim, cara, vê aí o que você quer fazer, cara. Eu falei, tá, vou embora. E não tinha ninguém aqui, da família não tinha ninguém, em São Paulo também. Mas aí se jogou mesmo. Mas aí eu saí da loja, que era foto, e fui embora para casa, à tarde. Aí meu pai falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, porra, não dá. Eu não vou ficar empregado lá do Ayrton pro resto da vida. A gente tem que achar um caminho. E eu vou embora para São Paulo. Aí meu pai falou, não, calma, meu. Não é assim que funciona. Tem que conversar. O pessoal do interior é muito pé no chão também, né, Orlando? É difícil ter... Mas eu venho de uma família grande, nós somos em 9 irmãos. E a minha mãe tem 97 anos, tá viva, forte, saudável. Legal. Pô, muito, Legal, né? Uma provedora ali, porra. Nossa, é tudo pra gente. Mas o meu pai sempre foi visionário. Então, assim, os 3 primeiros filhos, que tem diferença de 9 meses e 40 dias cada um. Ou seja, E tem uma particularidade que eu fiquei sabendo do Orlando, que depois eu vou contar dessa história. Deixa ele acabar aqui que eu vou... Então, a minha mãe teve os 3 primeiros filhos numa sequência muito, muito rápida mesmo. Eu falei 9 meses e 40 dias, talvez dê 50, tá? Mas é assim. E aí, o meu pai, sendo ele o visionário, pegou os 3 filhos com 7, 8 anos, isso, sei lá, cara, em 1950, 48, mais ou menos por aí. Antes, talvez até. E mandou para Santa Catarina, para estudar em escola interna. Tá. Porra, Internato. Porra, imagine, em 1950, 3 filhos lá em Santa Catarina, estudando longe, fora. Meu, a carta chegava, punha em janeiro lá, chegava no Natal, né? Porra. E aí a minha mãe falou assim, não, já que eu não tenho filho aqui, vamos fazer mais. Vamos aproveitar, né? Vamos encher esse espaço aqui, a casa tá vazia. E aí, TV pra quê, né? Não, naquela época não tinha, né? e aí mais 3 seguidos. 3 filhos seguidos. Então tem 4 homens seguidos, depois mais um homem, depois mais 3 meninas. Caramba, Então, muita gente, né? É, muita. E aí a minha irmã, eu sou caçula dos Sua mãe homens. é uma guerreira mesmo. 9 cesárea, meu. Nossa. Não, e a Laís reclama do hotel. Só tem um. Deus é pai. E aí, então, assim, é uma história de vida legal, mas também é difícil, né? Desafiadora. Desafiadora, porque a gente morava numa cidade muito pequena. Para sair de Joanópolis, por exemplo, era tudo estrada de terra, não tinha carro, não tinha porra. Não é que a gente não tinha carro, a cidade não tinha carro. Não era desenvolvida. Né? Exatamente. A dificuldade era enorme. E aí, os filhos, mais velho, acabou estudando e, obviamente, que tendo oportunidades por conta de conseguirem ter estudado. E aí, eles é que começaram, de fato, a abrir as portas e os caminhos... Que é para vocês saírem. Para a gente sair, para a gente ter uma vida... Não vou nem falar melhor, porque a gente não chegou a ter uma vida ruim, né? Ruim, no sentido, passou necessidade, passou fome. Não, isso não. A gente tinha dificuldade, mas era uma dificuldade normal para a época, né? Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha carro, mas não era gente que não tinha, ninguém tinha. Então era uma dificuldade onde todo mundo vivia a mesma situação, a mesma dificuldade.
E aí os mais velhos tiveram oportunidades e esses Foram mais velhos trazendo os mais novos. foram puxando os mais novos. E aí, quando eu tive esse atrito com o meu irmão, meu pai falou, calma aí, meu, não é assim. Atrito bom, na verdade, né? É um atrito saudável. Aliás, tem uma outra história legal aí para contar nessa realidade lá com o meu irmão. E aí, meu pai chamou meu irmão e falou, e aí, o que dá para fazer? Eu falei, não sei, não faço a mínima ideia. Eu tô aqui para ajudar, eu posso ajudar, quero ajudar, mas eu não sei o que fazer. E aí, ele falou, não, então vamos achar um caminho para você. E aí, ele tinha um amigo de São Paulo que era dentista e não sei por quê, como, que jeito, o dentista falou assim, não, cara... Manda ele pra cá. Manda ele para São Paulo para fazer o curso de ótica. Porque ele fazendo o curso de ótica, ele monta a ótica junto com você. Então a ideia veio de um amigo, de um dentista. Na verdade é Deus, é a boca de Deus Providência divina. É o joelho da minha mãe dobrado, tá? Porque a minha mãe, pô, eu apanhei pra cacete, cara. Apanhei muito, porque eu era muito terrível. Eu aprontava pra caramba. E a minha mãe eu repreendia, ela não deixava barato. Naquela época era diferente também, né? Com certeza. E aí ela usava vara de marmelo para bater, cara. Então ela falava assim, o meu pai chama Orlando, eu chamo Orlando e o meu filho também chama Orlando. Então na família eu sou conhecido como Orlandinho ou Landeco. E eu chamo você assim, né? Toda vez que eu falo do Orlando, eu falo Orlandinho. Eu sou conhecido como Orlandinho. Você apanhava do quê? Vara de? Vara de marmelo, cara. Vara de marmelo. O que é um chinelo Rider pra uma vara de marmelo? Não, escuta só, cara. E aí, eu quebrava as varas. Só que ela passava sebo, cara. Passava uma coisa própria de porco. Pra deixar... pra doía mais aí. Não, na verdade ela ficava flexível. E aí ela não ressecava e não quebrava. Pra durar mais. Pra durar mais. Deve ser o que passa na vara de pescar mesmo, então, pra ela dobrar. Deve ser alguma coisa do tipo. Bom, e eu quebrava. Ela ia lá, pegava outra. E eu quebrava. Ela ia lá, pegava outra. Eu fui resolver a parada comprando gasolina e metendo fogo na plantação. Rapaz. Eu achei que... Atentado era pouco, então. Eu resolver esse problema aqui. Eu achei que assim eu resolveria o problema. E... eu resolvi, mas gerou outro problema, né? Meu Deus. Mas eu era bem terrível. Gostava muito de futebol, gostava muito, até conseguir jogar bem pela estatura, né? Quase 1,90 m que eu tenho, então eu era... Só que não. Eu era um ponta direito chique. E aí, então, dentro desse cenário, dentro dessa realidade, eu tenho o meu irmão, que mora em Santo André, que inclusive é sócio da Optidados, que veio para Santo André quando tinha 15 anos, e ele é o quarto na escala aí dos 9. Tá. E veio para Santo André, e aí foi se ajeitando ali, tivemos uma época que nós moramos em Santo André. Mas não foi na casa dele que você veio para estudar, foi na casa desse dentista, amigo do seu pai? Não, na verdade eu vim para São Paulo para fazer o curso de ótica. As minhas irmãs moravam em Santo André. Então você ficou lá. Que aí o que aconteceu? Aconteceu que esse meu irmão veio para Santo André, sozinho, ficou na casa de uma tia, que é a irmã da minha mãe, e aí ele trouxe a família para Santo André. Aí veio meu pai, veio minha mãe, veio as minhas irmãs, aí os mais velhos já eram casados. Tá, já tinha uma vida e deles ficou mesmo. O fotógrafo ficou lá em Joanópolis. Foi o único. Isso em 77. Faz um pouquinho de tempo. Eu nasci em 66, então eu tinha 11 anos. E aí, dos 11 anos até 13, eu joguei no Santo André. Então, eu ainda tive aí uma passagem. Deu pra se divertir um pouquinho. Deu pra se divertir lá. Deu pra se divertir. Antes de entrar nessa loucura, né? A gente acha que a gente já conheceu de tudo que ele já fez. Ele veio com mais uma coisa. Mais uma história, as histórias do Orlando. Aí joguei um pouquinho no Santo André.
Em 79, eu perdi a minha cunhada. A minha cunhada faleceu de hepatite e perdi também o meu sobrinho. E aí meu pai resolveu voltar para Joanópolis para dar uma força pro meu irmão. E aí puxou eu. Falou, cara... Aí você volta de novo pra Você lá. volta comigo porque se deixar você em São Paulo aí... Vai dar ruim. Não tem vara de marmelo aí, vai dar ruim. E aí voltamos. E aí eu comecei a trabalhar com meu irmão. Então, isso em 79 eu tinha mais ou menos 13... Mais ou menos uns 13, 14 anos aí. E você era muito novo também, né, Orlando? 11 anos, né? Então, É. você é o mais novo deles, né? Eu tenho uma irmã um pouquinho mais nova que veio aí depois a Rapa do Tacho. Tá, Que pra a gente... acabar mesmo, pra fechar o time. Pô, a minha mãe tinha 40. Porque é 11, né? Tem Não, que jogar... 9. 9. A minha, Já aumentei mais 2 pra formar um time, entendeu? A minha mãe teve a minha irmã mais nova com 48, 49 anos. Nossa, uma gravidez perigosa aí. Depois de 8 cesárea. Então, foi bastante difícil. E a gente tem 11 anos de diferença. Você e dela. Eu e ela. E você começou, então, a estudar técnico em ótica com 18 anos já. Aí voltei para Joanópolis. E aí, conheci a esposa. Na verdade, a gente é do interior, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, cidadezinha pequena, mas a gente teve lá uns primeiros contatos. E tô casado há 35, casei em 80. Você chegou a comentar com a gente que ela ficou correndo atrás de você na cidade, você falou? Não foi? Quase isso. É melhor nem falar muito aqui, porque isso aqui dá BO mesmo, hein? E aí, voltei e comecei a trabalhar com ele. E aí fiquei até os 18 anos. E aí, na verdade, a gente decidiu que eu voltaria para São Paulo aos 17. Tá. Quando eu tinha os 17 anos. E aí, faz o quê? Já tava planejado Cara, voltar. Eu odiava estudar, cara. Puta, eu odiava. Português, então, puta, tinha pavor. Complicado. E aí, o meu irmão de Santo André aí, que hoje é meu sócio, falava para mim assim: você vai ser cobrador de ônibus, cara. Porque quem não estuda não tem futuro. E eu não tava nem aí, cara. Eu não ligava muito para isso. Trabalhava com meu irmão, aparentemente estava estabilizado, mas aí uma hora incomodou. Eu falei, não dá mais. Eu acho que eu tenho que achar o meu caminho de verdade. E aí, através desse dentista e, na sequência, um conhecido do Ari, da igreja, que trabalhava com ótica há 30 anos Já era antigo. E era empregado numa ótica em Santo André. E ele era o montador dessa ótica. E aí, quando decidimos fazer o curso de ótica, o Ari falou assim, cara... Você vai vir pra cá? Porra, tá beleza. Já, né? Vou falar com o Osmar, cara, e ele vai dar uma força pra você. Ele vai te ajudar. Uhum. Porque, ele tem 30 anos no ramo. Eu falei, beleza. E aí, vim pra São Paulo, fiz o vestibularzinho lá do Senac e entrei. E aí... Cara, é muito louco como tudo vai se conectando, né? Ele vem pra São Paulo... Conhece alguém que trabalha em ótica, indica ele para ele começar a ter um novo contato com uma experiência que ele já não tinha, né? Exato. Que louco, meu. Deus prepara tudo, né? Vocês vão ver que é bem legal tudo isso mesmo. E aí, comecei a fazer o curso de ótica e o Ari me arrumou uma indicação para fazer uma ficha, né? Não era nem currículo, naquela época não tinha essa história de currículo. Era o tal do QI mesmo, né? Era o tal do QI mesmo. E o Ari tinha um emprego muito bom em Santo André, com uma conta muito generosa no banco, né? E por conta disso o QI funcionou. E aí eu trabalhei 18 meses no Bradesco. Nada a ver. Mas, cara, foi uma experiência... Nada a ver. Mas foi uma experiência... Eu tava esperando aqui, ó. Eu também. 18 anos na ótica. Não, eu tava esperando. Fui pro Ari, fiquei com o Ari, fui pro laboratório. É isso que eu achei que ele ia falar. Mas foi uma experiência inusitada, porque... Você não chegou a trabalhar, então, nessa ótica?
Na indicação dele, você acabou... Não, no Bradesco. O QI aí, de quem indica aí, não no era... banco. Eu já tava achando que era uma ótica. Eu também achei que fosse. Não. Na verdade, eu estudava aqui, eu fazia o Senac aqui na Tiradentes, tá? Trabalhava no Bradesco. Que eu acho que até hoje é lá, não é? Sim. Né? E fui a última turma do Eliezer, do professor Eliezer. E a primeira turma do Honda, que substituiu o Eliezer. Então, eu peguei a transição. O Eliezer começou dando aula para mim. E o Honda terminou. O Honda finalizou. Bom, e aí eu fui pro Bradesco. Trabalhava no Bradesco lá, uma agência pequenininha, 120 caixa. Porra, era... Pequenininha? Porra, era... loucura. Cara, era uma loucura. E trabalhei... Naquela época todo mundo ia no banco todo dia, né? Não fazia nada, não tinha internet nessas coisas ainda, de pagamento online, nada. E aí o seguinte, ó. Eu acho que 50% do que eu sou hoje... Você aprendeu lá? Eu aprendi lá. Eu tive um gerente nordestino, mas ele me deu aula. Todas as oportunidades que alguém pode dar. Todas. Cara, num banco, onde tinha 120 caixa, eu trabalhei só 18 meses e saí de lá subgerente. Muito legal. Ele acreditou no seu potencial e desenvolveu você dentro do banco. Cara, foi formidável. É visão, né? A pessoa tem... E a diferença mesmo, né? De chefe para líder, né? Ele liderou você. E marcou sua vida. O cara era espetacular. Hoje você não tem mais contato? Cara, nem sei se está vivo. Eu tinha 18 anos, eu acho que ele já tinha uns 50. Dificilmente vai estar vivo. Mas ele foi espetacular comigo. Que legal. Foi muito bacana. Importante para você. Muito importante. E esse é o papel do gerente mesmo, servir de escada, né? E aí olha que dificuldade. Dos meus irmãos mais velhos, eu tenho o mais velho, que é o Zé Carlos, trabalhou 25 anos no Banco Real. Então já tinha alguém que era bancário na família. Bancário e com salário, com status alto. E aí, quando foi pra mim sair... Você tá louco? Vai sair do banco? Não, eu fui falar com meu pai, né? Falei, pai, terminei o curso. E agora? O que eu faço? Não, fica no banco. Você tá bem pra caramba lá, fica no banco. Puta empresa, né? Porra, cara, que decisão difícil de tomar. O meu pai queria que eu ficasse, mas eu sou muito decidido. O sim pra mim é sim e o não é não. Pô, se eu vim pra São Paulo pra fazer o curso de ótica... Vou trabalhar no banco? Cara... que era seu objetivo, na verdade. Eu não vim pra isso. E aí fui falar com o gerente. Falei assim, cara, eu preciso que você me faça um favor. Preciso que você me mande embora. Falei, Orlando, nem a pau, cara. Vai ficar. Nem a pau. Tô sendo promovido, vou trabalhar na Cidade de Deus, lá em Osasco. Você vai assumir meu lugar. E você vai comigo. Ia te levar junto aí. Eu falei, cara, não faz isso comigo, bicho. Eu preciso sair. Eu vim aqui para fazer outra coisa. Não vou te mandar embora. E naquela época tinha muito a questão de você entrar com processo contra o banco, porque a quantidade de hora extra que... Hora extra não, uma quantidade de horas a mais que se trabalhava era demais, era enorme. Mas eu trabalhava porque eu queria. Porra, e ninguém me obrigava a trabalhar. Sim. E aliás, o meu diferencial era ser... O que você entregava. Proativo, né? Cara, e eu não trabalhava mais porque eu queria só. Eu trabalhava mais porque eu queria aprender. Então, depois de uns 4 meses que eu estava no banco, eu não sabia onde eu ia trabalhar mais. Eu chegava na agência e ele falava assim, Orlando, vai para mim hoje lá na tesouraria porque o Anderson não veio. Aí no outro dia, Orlando, hoje você vai lá no caixa porque a Thaís não veio. Você passou por todos os setores. Por isso que eu cheguei na gerência. Porque você sabe como funcionava. Eu tinha essa rotatividade e esse conhecimento por conta disso. E aí, muito falante, com um jogo de cintura grande, né? Que é preciso no banco, né?
Eu acho que na vida, né? Quem tem essa habilidade... Mas é que você pensa, 120 caixas, tanto de pessoa para resolver problemas, as pessoas já chegam estressadas. Você tem que ter um jogo de cintura, né, meu? Lidar com pessoas não é pô, e aí lá no banco tem um monte de história para contar, pô, mas inúmeras histórias. Inclusive desse próprio gerente que me ensinou muito. Mas numa das situações lá, por exemplo... ele reuniu os caixas e chamou todo mundo no pau mesmo. Falou, gente, porra, 120 caixas em fila? Vocês estão loucos? E aí um dos cidadãos ali, né, das pessoas que trabalhavam no caixa, falou assim, pô, você fala isso, você tá no ar-condicionado lá na mesa. Ele falou assim, aqui na frente. Aí ele falou assim pro cara assim, engano seu, eu já trabalhei no caixa. E qual é o dia que tem mais movimento? É o dia de pagamento, tal. Ele falou assim, beleza, nós vamos trabalhar na porta, eu e você. Lado a lado. E eu vou trabalhar no caixa nesse dia para me mostrar para você e para todos... Que não fica fila. Que não fica fila. Como é que funciona? Porra, produtividade. Cara, ele gostava de mim pra caramba, né? Tô falando isso. E quando eu trabalhava no caixa, eu fazia 380 autenticações por dia. 380 autenticações não quer dizer que você atendeu 380 pessoas. Sim. Que às vezes uma pessoa levava 4, 5 documentos para você passar pelo caixa, então... Tá. É um total. É um total. Cara, ele atendeu 780 no dia que ele trabalhou. Ele era um furacão. Era o cara. E aí no outro dia reuniu... Será que ele era colérico ou não? Com certeza. Aí no outro dia ele reuniu o pessoal, os caixas, e botou o cara do lado dele. É porque aí tá com moral, tá grandão, né? Aí ele falou assim, falou pro cara, você sabe o que vai acontecer com você? O cara, né, falou assim, não. Ele falou assim, então, você vai ficar sabendo agora, pode pegar suas coisas e ir embora, cara, você tá despedido. Acabei de provar pra você que era possível, né? E todos vocês aí, que sirva de experiência. Quer dizer, você não precisa fazer 700 autenticações. Você só precisa fazer o que der, cara. Tem que atender. O cliente tem que ser satisfeito. Se coloque no lugar dele. Você quando chega no banco... A base veio daí, então, né? De entender realmente os valores aí, até da gestão de pessoas, do atendimento, da importância do cliente, independente qual serviço você está prestando ali, né? Exatamente. Ou seja, o cara era porreta de verdade. Né? O cara era porreta. E aí, ele não quis mandar eu embora. Eu voltei para casa, e agora? O que eu faço? Putz, não sei, não sei. E até então você não tinha nenhuma relação com a ótica? Eu tinha acabado de terminar o curso, né? Mas nenhuma experiência, no segmento em si, não? Cara, e assim... Só teoria. E é uma decisão difícil, né? Pô, mas é o certo pelo duvidoso, na verdade. Mas ele não tem medo de mudanças, né? Mas olha que bacana. Nós começamos a fazer o curso, tinha 60 pessoas. Acabou 12. 20. Nos formamos em 20. Mas, cara, tinha pessoas de 70 anos fazendo curso de ótica. 70. E não era igual é hoje. E aí falou assim, porra, seu Álvaro, o que o senhor tá fazendo aqui, cara? Ele falou, não, eu tô aposentado, não tenho porra nenhuma pra fazer, cara. Vou montar uma ótica. Não tô fazendo nada, vou montar uma ótica. Porra, eu falei assim, pô, cara, vai montar uma ótica, dá o dinheiro pra mim montar a ótica. Pô, eu não tinha recurso, né? Mas tinha vontade. Vontade, mas, pô, e a vontade dele, com 70 anos fazendo... Que legal, né? Porra, era muito... E aí a gente criou um elo com as pessoas de ótica, pô, espetacular. E detalhe, que o Eliezer não escute isso, mas a minha prova de montagem, pô, não fui eu que fiz, cara. Cara, pô, não tinha automática. Que automática? Era na mão, pô, né? Alicate ali, pedra de carburundum, cara. Tem aquela frase que você não precisa ser bom, você precisa ter um amigo bom, né? É conhecimento. Você sabe muito bem disso, né, meu amor? Bom, né, essa parte é melhor nem falar muito, Vamos falar essa etapa que a Laís acabou de querer me expor aqui. Bom, e aí o gerente falou assim, tá bom, Nando, vou te mandar embora. E aí acabou me mandando embora. E eu precisava da grana
para poder montar a Uma ótica. rescisãozinha. A rescisão era importante pra caramba pra mim. Tanto que era importante que quase um ano, ou até mais um pouco, não lembro direito, eu trabalhava de garçom. Ao mesmo tempo que você estudava, você trabalhava no banco. Então, ó, eu estudava à noite, trabalhava no banco de dia e sexta, sábado, domingo eu trabalhava de garçom. E que horas que você vivia? Olha Não, só. e você vê que é pessoa servindo pessoas o tempo todo, né? E aí, olha só. E aí, nessa época, eu já namorava firme a minha esposa, né? Só que ela tava lá. Só que ela tava lá. E ela vinha de cada 15 dias para Santo André. E ficava o sábado na lanchonete que eu trabalhava, Esperando você sair. esperando eu sair. Ia lá, ajudava, dava lá, fazia uma coisinha ou outra lá e tal. E eu trabalhava até 1h30, 2 horas da manhã, a gente ia embora. Parceria, né? E no domingo, 10 e pouco, 11 horas da manhã, eu vinha para trabalhar e ela ia embora. Acabava nem curtindo nada com ela, né? Era... E se eu te falar que a minha, tu vai fazer um podcast comigo, você acredita? Bom, terminou isso, aí eu saí do banco, aí fiz o estágio na CURT, que hoje nem existe mais, mas focado. E aí eu me aproximei dessa pessoa que conhecia a ótica. Tá? Mas o objetivo você tinha desde o começo, né? O foco de onde você queria acertar, na verdade. Exatamente. E aí montamos lá em Joanópolis a ótica em 3. Os irmãos. Não, eu, o cara de Santo André. O dentista? Não, o Osmar que tinha 30 anos. Que tinha 30 anos de ótica. Ah, tá. O Osmar e o meu irmão. E aí a pegada era a seguinte: eu vendia e mandava pro Osmar, o Osmar montava. Né? E aí começamos assim. Cara, agora imagine o seguinte: uma cidade com 8.000 habitantes, sem oftalmologista. Quantas óticas? Não, isso em 1988, ó. Pô, nem São Paulo não tinha ótica direito. São Paulo tinha 100 ótica. Porra. E aí, o que tinha muito naquela época... Mas você foi a primeira ótica da cidade? Sim, mas não é muito diferente de hoje, porque a cidade é muito pequena, tá? Mas o que tinha muito naquela época é o que nós chamávamos de externa. Pô, cara, era maluco isso. E isso se fazia aqui no estado de São Paulo. O que é externa? Desculpa. Porra, então. E hoje se faz muito no interior mesmo do Nordeste. Eu acho que nos maiores centros, eu acho que isso nem no Nordeste... É como se fosse uma campanha? É campanha, mas é uma campanha diferente. Olha que absurdo. Como o mercado se movimentou e o mercado como se adaptou. Na verdade, o que essas pessoas que faziam externa faziam? Montavam 10 óculos menos 50, 10 óculos menos 75. Ia testando? 10... E porta a porta? Não, ele fazia externa, ele falava... Ele montava os óculos e a pessoa ia experimentando qual ficava melhor. Ia até a loja. Isso. E aí o cara fazia campanha. Um dia, lá em Joanópolis, por exemplo, eu desconheço isso lá em Joanópolis, tá? Vende óculos mais pra perto, eu acredito eu. Não, ali, o de perto era... Com certeza. A pessoa começa a sentir realmente já o cansaço nessa... Mas era a forma que dava, cara. Não tinha oftalmo. Pô, não tinha oftalmo, não tinha... E as armações eram tudo iguais. Então era... Olha que louco. Ele falou 100 oftalmos, eu entendi número 100. É 100 oftalmos que não tinham Zero. oftalmologista. É zero, Por isso que eu falei, Zero. quantas óticas? Porque você falou 100 oftalmos, eu falei, nossa, é bastante, né, meu? 8.000 habitantes, 100 E eu oftalmos. viajando aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Bom, aí... 100 oftálmico ou 0 oftálmico, né? E dividindo aquela merreca em 3. Eu, meu irmão e o cara. Não sobra nada pra ninguém. Porra, meu. Mantém de uma loja ainda. É. Uma hora... Lá em casa a gente divide em 2 e não sobra. Aí eu falei assim, não dá. Falei pra esposa, ó, aqui não dá. Eu já tinha casado, tá? Eu casei em 88. Então, tão logo eu me formei, eu comecei o curso em 86, 18 meses, formei em quase 88 e casei em fevereiro de 88. 5 de fevereiro de 88.
que fica registrado. Você ficou quanto tempo com essa turma toda lá, nessa loja? Uns 4, 5 meses. Não durou muito tempo mesmo. É. Mas aí eu conheci um oftalmologista. Não de lá. Não de lá, da cidade vizinha. E aí eu falei, cara do céu, doido aqui, fiz uma besteira, cara. Preciso estar colado em você, então, pra Fiz uma besteira, porque, porra, eu trabalhava no banco e saí tava do bem, banco, tava bem, tranquilinho. porra, eu acho que tava quase aposentando, e aí... Veio pra cá. Aí ele falou assim, faz o seguinte, ó, vai pra Serra Negra. Serra Negra é uma baita de uma cidade. E é próximo de onde você estava. Não é muito próximo, mas, cara, é uma cidade muito legal, muito boa, e tem uma ótica só, e você vai se dar bem lá. E eu atendo lá. Pelo menos Vou você tem te ajudar. receita, né? Não, Receita circulando, você ia ter ali. mas olha o detalhe. Ele nunca trabalhou com indicação. Com indicação diretamente assim comigo. Sim. Nunca. E naquela época isso era muito raro. Bom, um dia eu falei pra esposa assim, tô indo pra Serra Negra. O que você vai fazer lá? Não sei. Mas você sentia algo? Como é que era esse... É explosivo, vambora. Intuição, assim... Pelo que a gente tá conversando, acho que ele é muito pelo impulso, meu. Você fala, vamos. Hoje muito menos. Já deu ruim já mesmo? Já tenho, né? Mas hoje, basicamente... Hoje muito menos, mas... cara... Era mais impulsivo. Vambora, vamos fazer. Mas não tinha medo, né? E se der errado? Pô, se der errado a gente corrige. Volta. Pô, volta. Pô, é simples. Quer dizer, não é simples, né? Assim, mas naquela época tudo pra mim parecia muito simples. Você gostava de desafio, né? Eu gosto. Aliás, eu entendo que se o ser humano não tiver não é desafiado, porra, né? cara, ele não sai do lugar. Fica na zona de conforto, né? né? É melhor ficar sentado aqui parado ou vamos pra cima. Pô, mas é por isso que você está onde você está hoje? Mas gostar de desafio nos leva também a lugares que o medo nos impede de sem dúvida, viver, né? Sem dúvida. Mas o desafio aí não tem a ver com o objetivo. Sim. Diretamente. O objetivo... Mas fazia parte do processo, né? Exatamente. Tem uma frase bem legal que diz o seguinte: aproveite o processo, porque a felicidade está ali. No processo. Estrada. No processo. A chegada, final, né? A chegada é gratificante, é gratificante, né? mas é o a felicidade não está na chegada. Exatamente. E sim no processo. Faz sentido. Bom, aí fui pra Serra Negra, cara. Cheguei lá em Serra Negra um domingo. Sem esposa? Sem esposa. Cheguei lá no Serra Negra um domingo, 10 horas, 10 e pouco da manhã. O dinheiro de ida e o dinheiro de volta. Aí cheguei em Serra Negra, olhei, pô, a cidade legal e tal. Falei, meu Deus do céu, eu sou louco mesmo, né? Pô, eu vim fazer o que aqui, cara? Pô, sem nada, sem ninguém. Sem nenhum objetivo? Você foi lá pra conhecer a cidade, pra ver se realmente faria sentido... Ele falou pra mim que eu deveria ir. Que era uma cidade boa, eu próxima. fui Foi lá conhecer. Aí eu falei, porra, tô aqui. E agora? Vamos ver um ponto. Aí liguei pra ele. Falei assim, ó, você falou pra mim vir, cara, eu tô aqui, mas, sinceramente, eu tô perdidaço. Não sei. E aí tô ligando em qualquer rua principal. Eu tô ligando pra você pra... Você falou pra mim ver qual é a luz, o que você, né? O que você imagina? Aí ele falou assim, vai em tal imobiliária e fala com tal pessoa. Eu vou ligar pra ele. Tá. Aí falei, tá bom. Aí fui lá. Cheguei lá, o rapaz chama Cícero. E aí falou, Cícero, tudo bem e tal, sou Orlando. O Geraldo falou pra mim vir trocar uma ideia com você aqui e tal. Ele falou, já tô sabendo, vou mostrar uns pontos pra você aí. Aí eu falei, porra, mas vou ver ponto. Só tenho dinheiro pra voltar, não tenho dinheiro. Qual que é a parada, né? Eu falei, vambora. Aí fomos lá. E mostra aqui, tal, não sei o quê, pá. E aí, aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei, porra, como é duro a gente querer fazer as coisas. E não ter dinheiro. Não é dinheiro, cara. Não ter como fazer. Não o dinheiro, porque necessariamente o dinheiro é óbvio que ajuda. Mas às vezes não é só o dinheiro.
E aí eu fui, porra, puta, que caramba, não... E se eu tivesse o dinheiro? Talvez eu nem lá tivesse, não tivesse nem ido lá, entendeu? E aí ele falou assim, o que você tá assim, acrabunhado, que você tá... Eu falei, porra, cara, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque eu não tenho nenhuma condição, cara. Eu sou um sonhador. Aí ele falou assim, mas hoje é o seu dia de sorte. Porque esse ponto, se você quiser, nós alugamos e eu vou ser seu sócio. O cara que... Da imobiliária. Não te conhecia? Nunca tinha visto ele na vida. Rapaz do céu. E aí ele falou pra mim... Hoje a gente não é sócio nem de irmão, né? Aí ele falou pra mim assim, a única coisa que eu quero é que a minha esposa venha trabalhar com você, porque eu tiro ela de casa, que né, meio que à toa lá em casa, vai, e ela vem trabalhar com você e você ensina pra ela. Eu falei, cara, eu não sei nada, eu vou ensinar o quê, né? Eu fazia 6 meses que tava com a ótica, e assim montamos a ótica em Serra Negra. Eu, o meu irmão e o Osmar, 50%, Tá. e o Cícero, 50%. Eram 4? É. Saiu de 3 para 4. É. Mas agora tem receita. E aí, Agora e aí o Osmar achou uns móveis usados em Santo André para comprar. Foram buscar? Pegamos uma Me Kombi, levou pra Serra Negra. pegamos uma Kombi lá do Cícero que ele arrumou emprestada e fomos buscar os bagulho lá em Santo André. E veio uma lixadeira dupla que já fazia 25 anos que tava numa ótica. E aí o Osmar falou assim, Orlando, essa lixadeira já montou uns 30 mil óculos. Tipo, 1000 óculos... Veio no pacote. Tipo, 1000 óculos por ano. 30 anos, 30 mil óculos. E aí trouxemos. E aí deu muito certo, cara. Deu muito certo. Aí eu fiquei morando na ótica durante 2 meses. Tá, sem levar a sua esposa. Não tinha nem chuveiro, cara. Caraca. Eu ia tomar banho no apartamento do Cícero durante o dia. Pra se ajeitar. É. E aí, depois de uns 2 meses, eu falei pro médico. Eu falei, cara, tá muito ruim, cara. Eu preciso arrumar um cantinho pra mim. E eu acho que já dá pra mim pagar alguma coisinha. Já tá sobrando. Já vendia alguma coisa, então já começou a ter faturamento na loja. Exatamente. Eu falei, eu acho que já dá. A minha esposa trabalhava lá, a gente tinha loja lá em Joanópolis que dava lá... dava lá sei lá, não faço a mínima ideia até de quanto dava, mas alguma coisa dava. Então você não chegou a fechar aquela loja? Não. Você continuou com a... Não. E você só acrescentou, mas... Exatamente. O irmão dele foi com ele. Foi dividido em 3, né? Os mesmos 3 que estavam lá, passou pra essa 50%. Investiu Exatamente. e continuaram. No primeiro e segundo mês, o Osmar continuou fazendo montagem lá em Santo André. Batia e voltava. Batia e voltava. Exatamente. E depois comecei a fazer já um pouco de montagem também em Serra Negra. E aí, na hora do almoço, ele pegou e eu falei assim, vamos lá que eu vou ajeitar um canto pra você dormir. E aí, pá... Aí chegamos num apartamento, porra, cara, lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, você tá doido, bicho? Como que eu vou pagar isso aqui? A hora que ele parou o carro lá, eu falei, pô, você tá doido? Ele falou, não, fica tranquilo que tem mais gente morando aí, você vai pegar... Vai dividir. Pegar um quarto. Aí entrei, cara, 3 mulheres. Aí lascou o casamento. Aí eu falei, pô... Olha, Bia, eu achei um lugarzinho aqui, mas o único problema é que tem 3... Não tem problema, não, mas são 3 mulheres. Aí eu falei assim... Pô, mas isso aqui não vai dar certo, cara. Ele falou assim, você quer voltar a dormir lá ou você quer dormir aqui? Eu falei, aonde é o meu quarto? Eu falei, pô, vou pegar. E aí fui pra Joanópolis. E cheguei lá na esposa e falei assim, ó, tem uma parada aí, se tá bom pra você tá, se tá bom pra você tá, se não tá, a gente rompe aqui, porque não tem o que fazer. É isso mesmo. E aí contei pra ela, falei, ó, a parada é essa. Ela falou, não, eu vou pra lá, Tamo junto, né? E... Quero saber quem são as piriguetes lá. quero saber quem são as moças e quero saber quanto tempo. Eu falei, beleza. Aí na semana seguinte ela veio pra Serra Negra. Foi conhecer o apartamento? Foi conhecer, ficou lá no meu canto, lá no quarto que conseguiu separar pra mim. Mas as coisas deram muito certo.
E 2 meses depois... E as coisas aconteceram muito rápido, Muito né? rápido, muito rápido. Tipo, 18 meses. As oportunidades aparecendo, né? E aí, o dono do imóvel que a gente tinha, o prédio alugado para ótica, tinha um apartamento mobiliado. E aí alugou pra gente um apartamento mobiliado. Trouxe a esposa e não trouxe nem a mudança. Já tava tudo lá. Já tá tudo lá. Ou seja, ela só precisou vir. Basicamente trazer, Calma. trazer a roupa E aí, e tal. quanto tempo vocês ficaram com essa ótica lá? Ficamos 5 anos, mais ou menos. Mas aí, uns 4 meses depois, abrimos Lindóia. Outra uma loja. filial. Cidade próxima. Cidade próxima. Aí comprei uma em Amparo. Já logo... quase virou uma franquia. Logo na sequência. Só que aí na Tinha hora... uma, de repente, eu tô com o final do ano 5. Só que aí na hora de transferir a documentação, o cara pulou para trás. No dia de assinar, o cara falou, não vou vender mais. Tá bom. Voltamos lá e a vida continua. Passou uns 20 dias, cara, vou vender. Resolvi, agora eu vou vender. Tá bom, vamos lá. Na hora de passar o documento, o cara pulou para trás. De novo? 3 vezes. Tinha que ser mesmo. 3 vezes. E você ainda continuou persistindo nisso. Na terceira vez, o Cícero falou para mim assim, cara, vamos para Pedreira. Nós vamos montar em Pedreira. Esquece, vamos pular Amparo e vamos para Pedreira. Aí fomos até Pedreira. Aí chegamos lá em Pedreira também e tal. Né? Não conhecia nada lá e tal. Achamos um ponto lá. E olha a providência divina. Achamos um ponto no centro. Aí, viu, esse ponto aí e tal, pergunta. Esse ponto faz 2 anos que tá fechado. O cara é um mala, o cara é um xarope. Esse cara aí é difícil. Ele não... Mas de quem que é? Ó, ele nem mora aqui. Ele mora em Serra Negra. Já tava imobiliário. Puta. O Cícero falou assim. Mentira. O Cícero falou assim. Não era o cara da imobiliária, né? Não. Ah, tá. A Laís meteu essa, eu falei, só faltava. Não, mas o Cícero, como dono de imobiliária... Já conhecia todo mundo da cidade. Conhecia todo mundo, cara. Aí ele falou assim, Orlando, esse ponto é nosso. Esse ponto pode começar a mexer a documentação. Aí voltamos pra Serra Negra, foi lá, 3 dias depois estava alugado. 3 dias depois estava alugado. Como é que você fazia pra fazer a captação dessas pessoas pra trabalharem com você nessas lojas? É porque se hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Então, Boa qual pergunta. era o desafio? Olha, vou te falar, por isso que eu te trouxe. sou Você é muito sensacional. Bom, no início ali, a gente tinha mão de obra meio que própria, tá? Porque, por exemplo, meu irmão ficou com a loja, tomando conta da loja lá de Joanópolis, tá? Eu e a Clarice tomando conta de Serra Negra. Uhum. Aí abrimos Lindóia. A Clarice ficou em Serra Negra, eu fui para Lindóia. Aí abrimos em Pedreira. Aí quando abrimos em Pedreira, eu mudei para Pedreira e aí eu puxei a esposa pro ramo. Tá. Aí trouxe ela para começar a trabalhar comigo. E portanto, nessa circunstância, até então, empregado, a gente tinha a de Lindóia só, que era uma funcionária lá que a gente tinha. Então, só tinha uma pessoa. Vocês se dividiam ali pra estar à frente. Exato. Mas aí... ensinando também, né? Mas aí o meu trabalho ali era árduo, cara. Porque daí... Porque montava na unha, praticamente, então, né? Olha só. Um catinho, né? Era cristalzão, bicho. Era cristal, highlight 1.8, 1.9, na Fazia lixa. aquela moldinha no papelão? Porra. Tipo Desenho. Pedra carbonundum pra desbastar era osso. Então, ó, durante o dia, eu vendia e gerenciava junto com a esposa a loja de Pedreira. Uhum. À noite, depois das 6, eu montava e depois da montagem... Saía para entregar. Não, cara, depois da montagem eu planilhava as vendas. Excelzão. Aí começa... Excel não, a devia ser no caderno. Não, início o caderno, papel de pão, Uhum. e depois Excel. Depois Excel, um pouco de Excel, porque o Excel naquela época também era extremamente difícil. E depois o primeiro sistema, em 94, mais ou menos. Mais
Mas aí a gente já tinha montado também, não, isso foi em 95, 96. Montamos em Paulínia, Arthur Nogueira e Jaguariúna. Paulínia, já fui pra Paulínia. Paulínia é uma cidade de negócio de teatro, alguma coisa assim, não é? Tem um negócio... Ela é conhecida por isso, né? Eu acho que até mais conhecida Cineasta, até nossa, sim. a terra do petróleo, tal. As distribuidoras de petróleo estão por lá. Mas tem algo bem grande relacionado a teatro, sim. É isso, né? Fugiu o nome. Então aí a gente tinha essas lojas. Tá? Aí a Marlene ajudava eu pra caramba, né? O meu filho nasceu em 93. Já nasceu dentro da ótica. Já nasceu, literalmente. Levava do jeito que você faz com o seu, tá? Levava ele pra ótica. E aí sim, a gente tinha mais empregados. E aí, com quanto tempo ele começou a vender? Eu tô nessa expectativa com o meu também. Que eu falei, você que vai demorar muito pra ele estar no balcão aqui? Cara, eu acho que se você deve cortar esse pensamento, porque isso não vai rolar, tá? Isso tem que ser dele, né? Não, o meu não trabalhou. Não trabalha em ótica. Não hoje. trabalhou, não, com a ótica, na ótica, ele não trabalhou nada, zero. Ele trabalhou um pouco comigo na Optidados. Aliás, eu vou chegar nisso um pouquinho para frente, porque tem algumas coisas aí que vão interligar, que eu acho que é melhor deixar para falar no momento que isso esteja interligado. Mas aí então a gente tinha essas lojas, tinha necessidade de gerenciar, de fazer gestão, né? isso, de fazer o controle. Porra, trabalhava muito, cara. Até porque já eram 3 já, né? Porra, Como cara. ainda você consegue meio que, né? Vai Aí tinha... Três, Não, mais. tinha mais, Era 8 lojas. Lá na ponta... Então você pulou a etapa aí. Não, eu me você está se perdi. perdendo nas Paulínia. contas. Já deu 8? Paulínia, Arthur Paulínia. Nogueira, Jaguariúna. Quer dizer, você foi dominando ali, é tipo War, né? Você vai dominando o seu espaço. E outro detalhe importante. Nessa época de Paulínia, Arthur Nogueira e Jaguariúna, a gente já tinha feito uma separação na sociedade. Em algum momento, o Cícero quis sair. Fernando, não quero mais, tal. Quero corretor. Como é que a gente faz? Aí, demos uma rachada aí. Aí, nessa rachada, fizemos o seguinte. A moça de Lindóia ficou com a loja de Lindóia para ela, que era a menorzinha, que faturava menos. E aí, no acerto de conta dela, a gente acabou passando a loja para ela. O Cícero ficou com a de Serra Negra, que era muito... Era melhor. Era melhor. Eu fiquei com Joanópolis, com Piracaia e com Pedreira. Eu, meu irmão e o outro rapaz. E o Osmar. E aí decidimos, inclusive, tirar o Osmar do emprego, 30 anos de empregado, para ser dono. Pra perto. Dono. E aí ele foi para Piracaia, para tomar conta de Piracaia. E aí ficou lá, sei lá, 2, 3 anos lá, nem lembro. A esposa dele falou assim, cara, eu não vou. Você não vive. Não vou. Eu mudar para lá, eu não vou. E aí ele acabou, né, vendendo a loja lá e ele voltou para Santo André, montou uma ótica no bairro que ele mora, que ele morou, que ele nasceu, tá bem pra caramba. Tá até hoje lá. Tá aposentado, e aí os filhos... Os filhos que estão tocando, que assumiram. Lá no início ele começou com foto também e tal, porque na época ainda era legal, associava. Você vê que até hoje tem gente que pergunta, né? Entra na loja. E aí tocou. Bom, quando a gente fez essa separação, eu estava estudando. Eu já estava começando a estudar, eu estava estudando. Porque daí, nesse período de 93, mais ou menos, 94, eu voltei para a escola, né? E fiz contabilidade e me formei em contabilidade. Sou apaixonado por números, cara. Eu gosto pra caramba de número, eu odeio português.
Mas, Agora, número eu sou bom. cara, eu gosto. Então, eu tenho facilidade com os números. Eu tenho bastante facilidade. Então, eu consigo processar alguma coisa em termos matemáticos rápido. Não, percebe que ele lembra o ano de tudo, né? As datas pra ele não é um problema, porque ele lembra realmente do... Até do casamento, né, amor? Que é muito difícil. Mas uma das Ou vai falar formas... pra mim que você veio pensando isso o caminho inteiro. 8 do... Não. Eu vou encher a bola das mulheres. Uma das formas de você manter o casamento saudável, ativo e por muito tempo é você ter a proximidade com a esposa em tudo aquilo que para ela faz muita diferença. A minha esposa, por exemplo, não gosta de flores. Tá. Ela é uma exceção. A minha também não. Ela... Só se vier acompanhada de algo. É uma exceção. Eu falo que é um complemento. A flor, ela não pode Mas ser eu já presente. tentei ser roubante. Você sabe que o homem é o seguinte, né? É uma coisa só. Então, é flor. Né? Mas não, tem que vir acompanhado de alguma coisa. Mas olha que legal. Eu eduquei a minha esposa a gostar de flor. Pulando o tempo aí, ela fez optometria em Canoinhas. 5 anos. Tá? Não é nada... Não é hoje, igual hoje, né? Não é nada fácil. Não, ela terminou há pouco tempo, Canoinhas. E aí, quando ela decidiu fazer, eu e o filho, falou, não, pode ir que a gente vai dar força, vai segurar e tal. E aí, ela ia para Canoinhas e ficava uma semana em aula. Estudando. Das 8 da manhã às 10 da noite. É integral. É integral, uma semana. E aí, o que eu fiz desde a primeira semana até a última? A semana que ela estava lá, ela recebia flores e algum mimo. Porque tinha que ter um complemento, né? Isso aí. Deixa eu só anotar aí, não tem um bloquinho pra... Resumindo, a gente tem um casamento muito sólido. Se conhece há 40 anos e casado há 35. Então, mas é por causa dessas... Parabéns, Orlando. É por causa dessas coisas. Mas a gente mas a cumplicidade também é importantíssimo, né? Eu acho que o casamento, a gente até comenta isso. A paixão é uma coisa que passa, mas o amor, ele perdura durante a vida, porque você aprende a ter companheirismo, parceria, né, amor? Em todos os sentidos. Por isso que é importante Momento I love aqui no podcast do seu consultor ótico. Por isso que é importante você aproveitar a transição, a passagem. Porque, cara, ela é única. Se você tem alguém do seu lado, vai ficar mais fácil, né? Com certeza é muito mais fácil. Não é fácil, mas é gostoso, né? Depois a gente olha pra trás. Né? Olhar pra trás é muito bom. Né? Olhar pra trás é muito bom. Eu tava pensando nisso hoje, eu tava dirigindo ainda, vindo pra cá, falava, cara, como nossa vida mudou de 1 ano e meio pra cá, de uma coisa que a gente nem esperava, né? Que foi numa conversa, quando a gente decidiu montar o Instagram, né? Que hoje a gente tem mais de 20 mil amigos lá conosco. Sim. E montamos, em 1 ano o negócio virou uma coisa astronômica. E sabe por quê? Porque quando você faz a coisa com amor, com dedicação, a coisa flui. Sim. Porque se a gente forçar, tudo que é forçado, o resultado não é legal. Então tem que deixar fluir, tem que deixar acontecer. E vai acontecer, isso cara. Tudo na vida, né? Tudo. Tudo que você faz com amor, as coisas acontecem naturalmente, vira uma consequência. A gente tem que, obviamente, ter o objetivo, ter o norte, aonde a gente quer chegar, e caminhar naquela direção. Mas saber que a direção que a gente quer nunca será aquilo que de fato vamos percorrer. Porque aquilo que a gente quer não é aquilo que vai acontecer.
A gente vai ter planeja... obstáculo, né? Não tem a gente jeito. planeja. Quando põe Mas em prática, a muda. pandemia veio pra nos ensinar isso. A gente não tem controle sobre nada na nossa vida, né? Isso aí. Então, Só Deus mesmo que sabe o que nos espera. A gente tem que aprender realmente a confiar e descansar que Deus tem sempre o melhor pra nós, né? Não, e um dos motivos de trazer você foi exatamente isso, para as pessoas visualizarem isso. Né? Que por quantas coisas você passou e nada foi fácil. Em nenhum Isso que a momento pessoa você desistiu. a gente não chegou nem na metade da sua trajetória, né? Que a história é longa porque são tantas coisas que aconteceram, né? Mas de todo mundo, a história é longa e de todo mundo ela tem os seus percalços. Então, assim, hoje sou eu que estou contando a minha história aqui, mas vocês vai ter mais pessoas. Vai ter mais pessoas. E todas elas vão vir com situações inusitadas. Sim, com seus processos, com tudo, né? Porque assim, cara, nada cai do céu, nada aconteceu por acaso. E, cara, isso não é... Isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Porque às vezes olham onde você está, mas não entende o processo que você percorreu para chegar onde está. E todo mundo tem que percorrer o seu obstáculo, né? Não tem... Você falou que é sorte, né? É sorte. Aí esquecem que a sorte é a junção da oportunidade com a competência, né? Eu acho que eu não acredito muito em sorte. Eu acredito em providência divina, que é similar, mas é diferente. A gente Mas também. a oportunidade apareceu e você estava preparado para agarrar, né? Exatamente. Bom, e aí tinha essas lojas, precisava fazer controle, estava fazendo curso de contabilidade. Pô, o que eu faço agora? O que eu faço? E aí, beleza, vamos colocar um sistema. E aí colocamos lá um sistema. E eu já tinha um pouco de familiaridade com o sistema por conta do banco, né? Pô, o banco sendo importante novamente. Exatamente. Processo, né? Exatamente. E aí, então, durante o dia, vendia OSzinha de papel lá e depois passava pro computador. Tá. E aí comecei a ter os primeiros fechamentos ali, tipo, abrir o caixa, fechar o caixa, tal, coisa Redução que, Z. né, que já... Não, a redução Z ainda veio bem depois, bem depois. E só que aí o sistema não atendia, cara. A demanda, tudo que você precisava, né? Porra, dá pra fazer isso? Não. Dá pra fazer isso? Não. Porra, não dá pra fazer nada, cara. Então, assim, o que o sistema ajudava? Eu cadastrava o cliente. Tá. Eu abria e fechava a caixa e eu cadastrava a receita do cliente num campo de observação. Que você mesmo pegou aquele campo o e sistema tinha um campo lá, falou, beleza, vamos pôr a receita aqui. Tá bom. E aí, quando o cliente voltava, eu achava o cliente, ia no campo de observação lá, eu tinha... Provavelmente era um diferencial naquela época, onde você já estava, ou não? Acho que não, cara, porque a gente não enxergava isso. O cliente não sentia na ponta, né? Na verdade, ele conseguia ter mais gestão, entre aspas, assim, controle. Na verdade, eu acho que era até um pouco mais que gestão. No sentido, assim, porque a gestão não tinha. Mas eu tinha um controle, uma organização e uma facilidade. Para encontrar. Do tipo grau assim, do cliente, o grau do cliente, o que o cliente comprou, quanto pagou. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Naquela época era o nosso ápice pra gente. Confiar na memória, né? Se tivesse... Você vê que hoje mesmo a gente usa o processo nosso, quando a gente atende o cliente que já é da loja, a primeira coisa que a gente faz é puxar olhar o histórico. Pra ver tudo que ele... Mas aí aí tem algo bem interessante a ser dito e a ser comparado. Que as óticas, a maioria delas, ou um percentual muito grande, não se deram conta de que aquilo que está dentro do sistema é que vai proporcionar para você o seu faturamento do mês seguinte. Você já tem um cliente ali, né, Orlando? Você já tem porque se a gente for pensar, por exemplo, no CAC aí, que é bem usado aí, o custo de aquisição do cliente, cara, custa uma grana para você divulgar, pôr na mídia, fazer mídia social, fazer propaganda, Cara, o mailing é muito valioso, né? E você tem o cliente... De graça, né? Porra, cadastro. cara. E aí, todas as informações importantes, né? E aí
né? Hoje, quase nada, mas eu já viajei muito o Brasil todo. E aí chega para dono de ótica e fala assim, quantos clientes você tem cadastrado? Não sei. Quantos são homens? Não sei. Qual a idade média do seu cliente? Não sei. Não, mas a gente vê isso, é uma realidade isso muito até constante, hoje, né? Das lojas que a gente visita. Agora atual Sim, isso, exatamente. não é nem lá atrás, não. E aí, o cara diz que os dados dele valem ouro. Mas como vale ouro? Ele não tem informação. Você não usa? Não, ele não tem a informação. Ele não tem. Ele não se deu conta de que a informação é o que vai gerar resultado de venda para ele amanhã. Então, por exemplo... O CRM dele vai. É isso aí. Porque, por exemplo, quantos clientes eu tenho mulher? X. Tá, quantos tem de 30 a 40 anos? Sei lá, Y. Tá, desses, quantos compraram multifocais? Tanto. Desses, quanto gastaram mais acima de R$1.000? Desses, você vai modulando, né? E vai quebrando. Percebe? E o sistema tem que ser esse facilitador. O sistema tem que proporcionar esse tipo de informação para que você consiga filtrar aquilo que te interessa. E uma comunicação mais assertiva também, né? Como será que eu falo com esse cliente? Eu falo do mesmo jeito, o cliente gastou 10, o cliente gastou 500... Né? Entende a importância disso? E aí tem aí o WhatsApp hoje que ajuda muito isso, né? Então, além de tudo isso, você ter a integração sistêmica para que você faça essa comunicação até que personalizada, mas em massa, cara, é um baita diferencial, né? É algo extremamente importante. E a gente pensava em tudo isso lá em 1995, 96, a gente imaginava ter algo que a gente pudesse ter informação. Porque você sentiu na pele, na verdade, as dores do lojista, porque você era um lojista antes de ter o seu próprio sistema, né? Sem sombra de dúvida. E aí você começou a desenhar aquilo que fazia sentido baseado na sua necessidade também. Mas quando a gente conversava com o dono de lojista, eles me achavam maluco. Pra que todas essas informações, né? Cara, pô, você tá não doido. faz sentido, né? Pra que isso? Não, bota lá, seu Zé ali da padaria. Cara, você já sabe quem é. Porra, né? mas tá aqui do lado. É muito mais que isso, né? Muito mais que isso. E aí, então, dentro dessa realidade, cara, eu migrei de sistema, se eu não estou errado, 13 vezes. 13? É. E a gente achando que já sofreu na vida. Brincadeira. Mudando duas. Hoje, quando fala que é troca de sistema, a gente já fica doido. Enlouquece. Né? Bom, mas para chegar nessas trocas todas de sistema, até vamos pular um pouco dessa parte aí, em 2005, eu tive a oportunidade de ir para Mido pela primeira vez. Aí você já estava bem, estava nadando, quase dono de franquia. Multiplicando as lojas. Cara, tava tranquilo já, né? Tranquilo não, acho que tranquilo a gente não pode ficar tá. nunca. A gente tem que estar sempre incomodado para poder estar... Mas passou aquela fasezinha do... Né, a fase mais difícil, com certeza, né? Isso não tem a dúvida. Eu cheguei a vender uma televisão para ajudar a comprar um apartamento. Né? Então, escolhas. Veja como uma televisão naquela época tinha um valor. Né? Valia muito. Tinha um valor. O dinheiro. Exatamente. Ai, bom, aí fui para Itália, conheci lá na Itália, e fui passear, tá? Não fui lá para fazer negócio. Sim. Até porque não domino o inglês. Não domino, não sei nada de inglês. E mal português. E o italiano a gente acaba entendendo um pouco por ser uma língua mais latina, tal. Então a gente acaba entendendo um pouco. Mas fui passear. E aí lá eu conheci uma empresa que estava expondo na feira e que tinha um sistema, um software exclusivo de ótica. Doideira nessa época, né? 2005. E aí eu falei, beleza, vou levar um CD. Trouxe o CD. Então já era, instalou no já era bem computador. atual, porque não era disquete, então na época Não, era CD. Eu instalei, naveguei e falei assim... É isso. Porra, meu, esses caras sabem o que uma ótica precisa.
vou distribuir essa porra aqui no Brasil. Aí eu falei, tá, e como é que eu falo? Eu vou distribuir Não, isso. como é que eu falo com o italiano? A negociação, Porra, né? como é que eu vou Voltou fazer? pro Brasil com o CD que quero vender aqui. Sem Como? contato nenhum. Pegou o CD, trouxe. Tinha e-mail. Não, tinha e-mail e tal. E-mail, pelo Bom, menos. aí tive a genial ideia de fazer uma carta, um texto, um e-mail, né? Em português. Joguei no Google, tradutor, Sempre nos livros. para o inglês. Porque não existia tradutor direto para o italiano ainda. E do inglês traduziu para o italiano. E mandei o e-mail para... Ou seja, imagina a saroba que chegou para aquele cara. Imagina o cara, né? Chegou um e-mail aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Caralho, que esse cara... É chinês, o e-mail era... Pô, não é brasileiro que mandou, foi um chinês. Cara, mas era o que dava pra mim fazer. E também, o que eu perderia se eu fizesse aquilo? Nada. E Orlando, essa história foi aquele que você conheceu o italiano? Exatamente. Isso é legal de você contar. É isso que eu tô... Não é exatamente porque ele isso. falou que ele converteu, mas eu achei que ele não ia contar como ele converteu. Essa história ele me contou, é muito bacana. Bom, 2 meses e nenhuma resposta do italiano. E eu bravo. Falei, porra, que italiano desgraçado, meu. Que mala, né? Porra, eu desesperado pra ter o produto dele aqui. O cara... Quase pegando um avião e voltando lá. Vida, cara. Bom, resumindo. Ele não respondeu, mas eu tô trabalhando e entra um cliente. E o cliente é italiano. Ó, Deus mandando novamente Aí, as pessoas no caminho do Orlando. A hora que eu vi o cara É entrar... quase um culto esse podcast hoje. Eu falei assim, ele vai traduzir pra mim o e-mail. Eu queria ver óculos. Antes eu tenho que falar com você. Deixa eu te pedir um favorzinho, né? Aí levei pro cara, mostrei e falei, Orlando, eu faço pra você, sem problema. Tá bom. E aí ele redigiu o e-mail lá, tal, mandou 2 Tinha horas. alguma coisa errado? Por que você acha que ele não te respondeu? Porque tava incompreensível. Não dava mesmo. Impossível, né? Não, se ele fosse português, ele já não ia entender o que eu tinha escrito. Só que aí eu transferi, aí eu converti pro inglês. Do inglês aí, pro aí, italiano. né? Porra, Não. cara... Impossível. Não, mesmo. é assim, por isso que é legal a gente ver o meio. Porque daí você olha pra trás e fala assim, porra, eu tive coragem de fazer isso? Cara, mas eu sou um idiota, né, meu? Você é corajoso. Porra, cara. Você acha que isso podia dar certo? Do A jeito probabilidade de dar errado era muito grande. Não. Mas poderia ter, ele ter entendido algo. Bom, enfim. Aí ele traduziu, 2 horas depois... Já respondeu. Respondeu. Cara, tem interesse e podemos conversar. Aí fizemos... Agora lascou de vez, que eu vou conversar com... Não, aí eu de cara falei pro italiano, que era aposentado. Falei, cara, te dou 5% do negócio do que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas enquanto... Já chamou ele para a sociedade. Já trouxe ele pra sociedade. Ele falou assim, cara, vou te ajudar pelos 5%. E se der muito certo, depois a gente vê o que faz. Eu falei, tá bom, sem problema. E aí, fizemos uma primeira conferência por Skype. Tá, pá. Os dois conversando em você. Aí, eu falei, vai dar certo, mas não pode ser assim. Eu tenho que ir pra Itália, eu tenho que mostrar... Entender disso aqui. Cara, eu tenho que dizer pra ele que o mercado nosso é assim. Que é totalmente diferente também de lá, né? Até então não sabia se era diferente ou não. Eu me preocupava em que ele conhecesse o mercado brasileiro e se ele quisesse, dentro do que eventualmente eu estava disposto a falar pra ele, a gente poderia... Fizesse sentido, né? Fazia sentido. Tá, aí eu falei assim, porra, e agora? Vou levar o italiano? Não confio. Não sei. Como é que... Não que eu não confio no sentido de que ele vai me passar a perna. Sim. Pô, mas, cara, não confio. Assim, é uma responsabilidade e um negócio muito grande pra mim deixar alguém resolver por mim e eu só dizendo amém. Porra, como é que eu resolvo essa parada? Meu filho tinha
15 anos. E eu falei assim, Neto, nós vamos para Itália e você vai gastar o seu inglês lá. Porque ele já falava. Porque eu investi em você desde que você nasceu. Agora você vai me pagar. Agora chegou a hora. Pá, tá bom, tô dentro. Ele foi. E, cara, pegamos a porra do avião e fomos embora. Outra providência divina. Quando eu fiquei sabendo onde estava localizado a empresa, que chama Brudata, que é na cidade de Treviso, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou para Itália em Treviso. Ela falou para mim assim, vai na casa do Luiz Bertolini, conversa com ele, que a filha dele mora lá. Eu falei, lá onde? Na Itália? Não, ela mora em Treviso. Ai, caraca. Eu falei, não é possível. É possível. Bom, fui lá conversar com o cara. Isso não é coincidência, né? Fui conversar com o cara. né? Ela não estava morando mais em Treviso, mas estava a 40 quilômetros de Treviso. Uhum. E aí ela falou assim, Brando, você vai ficar em casa. Não gastou nem com hospedagem. E aí fui eu e o Neto e ficamos hospedados lá uma semana na casa dela. E pegava o trem ali e tal, né? E o Neto, com 15 anos, foi quem fez toda a negociação. Que legal. Que bacana, meu. Toda a negociação foi ele que fez. E aí? Não, tem que ser assim, assim, assim. Você ia Mas ele não tá concordando. Se vira, né? Vira, Gasta isso aí. Convence ele aí que tem que ser assim, cara. Pô, bom, deu certo. Que da hora. Voltou com outro CD ou não? Cara, voltei com um contrato assinado no nome da ótica. Tá. Não tinha, porque a gente não Na verdade, tinha... você pegou uma representação. Uma representação, exatamente. E aí não tinha CNPJ, não tinha empresa aberta, não tinha nada. E aí fizemos um contrato lá na hora, lá com o CNPJ da loja. E viemos para cá. E aí iniciamos a customização da parte fiscal. Pixa, Porque aí você é lascou. contador, né? Então. Cara, Mas você a tinha parte esse fiscal know-how. no Brasil, até pra contador. Ah, não, muito cada difícil. região é. Pelo amor de Deus. É outra, sabe né? quanto tempo demorou? 3 anos? 3 anos. Só a parte fiscal. Só a parte fiscal. Nós começamos em 2005 e abri a empresa, abri a OptiDados em março de 2008, quando o software estava customizado para a realidade brasileira. E aí começamos... E o Brasil é gigante, né? Eu falo que existem vários dentro de um Brasil, porque É terrível. tem essa Cada particularidade. estado tem a sua É, particularidade, né? Não, e aí o mercado óptico aí usa muito pouco prestação de serviço. Uhum. Né? Sim. E se for para o âmbito de prestação de serviço, aí é municipal. Aí, Aí fica pior. Não, aí é cidade. A Meu legislação é Deus do céu. municipal. O prefeito resolve que... Fazer uma mudança agora e... Pô, é terrível, terrível, terrível. E aí, em 2008, começamos a vender o software aqui no Brasil. Em pouquíssimo tempo, de 2005 a 2008, eu tive alguns atritos com a esposa, com as lojas. sim. Porra, quem toma conta, quem não toma, vai, não vai. Aqui. Não tá legal. Bom, resumindo, em algum momento ela jogou a chave para mim e falou assim, ó, eu não quero, eu não vou tomar conta, eu não consigo não lidar com as pessoas, não gosto, não me interesso, e veja aí o que nós vamos fazer. Aí acabamos rachando mesmo. E aí o meu irmão ficou com a loja de Joanópolis, o Osmar já tinha voltado para Santo André, aí vendemos a de Piracaia, vendemos a de Paulínia, vendemos de Artur Nogueira, fechamos a de Jaguariúna e ficamos com 2 em Pedreira por um tempo. E depois fechamos a de Pedreira e ficamos com uma só. Então, a estrutura foi... E o foco nesse momento já era outro, na verdade. Porque daí eu tinha assumido um compromisso com a Itália de botar o produto no Pra mercado. rodar, Pô, né? aí 2 pés em 2 canoas não funciona. aí não era brincadeira. E aí, dentro dessa realidade aí, pô, eu tive muita gente que ajudou eu. O gerente do banco lá, que eu já falei, foi um deles que ajudou pra caramba. Mas dentro do segmento óptico, tem muita gente aí que ajudou pra caramba. O Charles Henrique, da Essilor, pô, é um cara que eu tenho, assim, uma adoração pra ele enorme, gigante. Porque, porra, sempre
quis ajudar o mercado a se profissionalizar. Se desenvolver, Se desenvolver. Eu acho que a palavra até mais correta é se desenvolver. E aí, considerando que a gente tinha trazido um produto de fora, é disruptivo total, né? Uhum. Então, eu tive muita ajuda. O Coan ajudou eu pra caramba. Tem muita gente. É melhor até nem citar nome para não esquecer de ninguém. Tem muita gente aí que ajudou pra caramba. E a gente caminhou. De 2008 até 2015, mais ou menos, junto com a Itália. Em 2015, a gente começou a ter 2 conflitos com a Itália. Mas até conflito que foi resolvido muito, muito tranquilo. O primeiro deles, iniciou-se a mudança de nota fiscal convencional para nota fiscal eletrônica. Tá. Eu imagino a pindaíba que deve ter sido, o italiano pirou, cara. Você tá louco, Orlando? Nós demoramos 3 anos pra conseguir começar a rodar o negócio. Pra começar a rodar, cara. Faz 10 que nós estamos trabalhando e todo mês você me manda alguma coisa pra fazer. Alguma coisa pra mudar. Não, porque agora mudou isso. Não, porque agora mudou aquilo. Não, porque agora mudou aquilo. Quer dizer, toda mudança que teria que acontecer, você tinha que passar para ele. Cara, e pense numa empresa séria, numa empresa... O Pedro Antônio Bovo lá, que é o CEO lá e o dono da empresa, cara... Correto. Eu acho que a qualificação, cara. A gente por isso que muitas empresas somem aqui do país também, por conta disso, não dessa dificuldade, cara, né? Não dá, é um absurdo. A gente não anda em linha reta, né? É um absurdo. Em vez de ter um imposto unificado... Facilitador, né? Facilitador, é tudo muito complexo, tudo. Mas falando um pouquinho até da Brudata, a gente quando foi quase que para a liberação do sistema, tinha que fazer homologação. E em alguns estados, em algumas coisas específicas. E aí ele falou assim, Orlando, pode marcar a homologação, sei lá, nós estamos em agosto, pode marcar dia 1 de outubro, sei lá. Pode marcar. Paga lá a taxa que tem que pagar e pode marcar. Eu falei, tá bom. E manda tudo a documentação para mim que precisa para mim estudar ela, tal, não sei o quê. Em português. 430 páginas. Falava tanto com você que o cara já tava falando português fluente já. Porra, cara, não, Esse cara me enche o saco, cara, toda hora. Não, presta atenção porque é coisa de maluco. A documentação tinha 430 páginas em português. Você enviou pra lá? Que eu enviei pra lá. Bom, chegou dia 1 de outubro lá, que tava marcado, ele chegou 3 dias antes e falou pra mim assim, Orlando, arruma um espaço calmo, tranquilo, sem barulho e monta pra mim a estrutura pra mim poder trabalhar. Eu preciso de um computador assim, preciso de um não sei o que assim, não sei o que assim, não sei o que assim e tal. Ele deu as paradas lá, eu providenciei, fui buscar ele no aeroporto, junto com... Ele veio pra cá. Porque ele que tinha que fazer a homologação. Porque os testes eram feitos ao vivo e a cores ali. Tá. Se fosse hoje, seria remoto. Online. E hoje nem tem mais esses testes e tal. Bom, aí ele chegou e tal. Eu falei assim, então, você vai fazer os testes? Ele falou assim, não, eu vou programar. Eu falei, como assim programar? Vou fazer aqui. Você achou que tava feito já? Eu falei, cara, você tá louco? Dia 1º de outubro homologação. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele trabalhou, presta atenção, porque é loucura total. 36 horas direto, sem sair da cadeira. Meu Deus. Nem no banheiro ele foi. 36 horas. Focado ali, né? Só procurando esses códigos e travando e virando E da aí, vez. 36 horas depois ele falou assim, fecha tudo aí, vamos tomar chopp, porque tá pronto. Eu falei,
Porra, cara, mas você sabe o que você fez? Pô, fiquei 36 horas. Porra, cara. E aí fizemos churrasco mesmo. 36 horas depois ele não foi dormir, não. Fizemos churrasco lá, tal, tomamos chopp lá, tal. Aí depois que ele foi descansar. E aí fomos para homologação numa segunda-feira, ali em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Na Praça da Sé, ali perto da Próxima da Sé, 8 horas da manhã, chegamos lá. E aí, quando chegamos lá, tinha as bancadas. Tinha 8 software house fazendo homologação do Brasil inteiro. 8 do Brasil inteiro. E uma delas era De vocês. a nossa. E aí o cara falou assim, porra, isso aqui é um inferno, cara. Eu já tô aqui faz 15 dias. O outro falou assim, eu não sei nem o que eu faço mais. Eu tô querendo matar um. O cara, 15 dias ali na homologação. Sentado só. O cara é brasileiro. O cara teve, sei lá, quanto tempo para fazer o que precisava fazer antes. Eu falei, porra. Lascou aqui, né? Eu falei, bom. Né? Já tô aqui, né? Dane-se, o problema é dele. Ué, se vai dar zebra, ele vai ter que cancelar a viagem, vai ter que. Pô, dane-se. E começou o teste. 2h30 depois, liberado e aprovado. Passou. Enquanto as outras pessoas esperavam 15 dias, você conseguiu fazer isso em 2 horas. Cara, assim, é algo que tem que ser dito. Porque o cara é Top. top. Fora da curva mesmo, né? É excepcional. Que legal. E aí Excepcional. colocou o sistema à venda. Aí colocamos a venda. E aí, então, 2015, 2016, tivemos... O nome era OptDados mesmo? A Não. empresa, sim. O sistema chamava Focus 2000. E depois ele passou para Focus 10. E aí, pessoal, tá todo mundo bem aí? A galera tá curtindo, é muita informação. Rapaz, é história. Vamos lá, Andor. Bom, aí... Só o pessoal entender, nosso diretor aqui tá passando o tempo, tá? Bom, aí a gente teve essa questão da mudança fiscal Tá. enorme, e a gente teve a questão de que começava-se os primeiros movimentos para a nuvem. Aí para tudo de novo. Aí fomos para Itália, cara, precisa levar para a nuvem, precisa fazer, Pelo amor de Deus, aproveitar... Orlando, o que você tá fazendo aqui? precisa fazer toda a parte fiscal de novo e aí já faz para a nuvem. Orlando, vamos fazer o seguinte, cara. Ele decidiu sair fora. Vou sair fora, não dá. Brasileiro é muito doido. E ainda tinha a questão do câmbio, né? A gente pagava lá em euro e aí o câmbio sem chance, né? Sim. Sem chance, porque tudo que a gente conseguia pagar é uma merreca para eles. E o mercado brasileiro não conseguia absorver. Né? É muito difícil. E aí, então, a decisão era ou vendia a carteira para alguma software house. Você já tinha vendido alguma coisa? Já tinha cliente ou não na época? Não, sim. Isso já em 2015. A gente, já tinha muito, né? Ou vendia a carteira de cliente para uma outra software house, ou parava. Ou desenvolvia. E aí optamos em buscar um parceiro aqui no Brasil que tivesse a condição de fazer o que a gente imaginava. E dar esse suporte. E dar esse suporte. E aí arrumamos um parceiro lá em Ribeirão Preto que estava iniciando um trabalho de levantar vertical. Tá. E nós fomos a primeira vertical dele no acordo que ele estava imaginando, onde faz o alicerce de varejo, que é igual para qualquer varejo, a parte fiscal, por exemplo, e depois levanta a expertise do segmento. Do segmento. E aí fechamos o acordo e a parceria de que o de ótica era nosso. E aí veio a OptDados. Aí a OptDados já existia. Aí começou-se o projeto de se fazer o OpSoul. Que é o sistema de hoje. Que é o sistema de hoje. E aí, certo ou errado, nós cometemos um erro já de cara. A gente queria levar para a nuvem, e aí fizemos o projeto web. Tá. E aí, por que deu muito errado e ao mesmo tempo deu muito certo?
Por quê? A gente, quando começou a migrar as óticas do sistema italiano para o nosso, e era web, o cara falou assim, mas eu não posso usar no celular? Não tem mobile? Porra, aí um cliente, 2 clientes, 10 clientes, 100 clientes. Espera aí, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui. Para e vamos começar de novo. Aí jogamos no lixo, cara. Tudo que você tinha feito. Tudo que tinha feito. E todo o investimento. E todo o investimento. E começamos de novo. E aí fizemos o mobile. E quando nós começamos a pôr o mobile no mercado, a gente teve algumas interrogações se a gente estava certo ou errado. Porque a ótica não estava, e talvez ainda não esteja, 100% preparada para o mobile. Tá. Mas se a gente não fizesse o mobile, em muito pouco tempo a tecnologia ia ser perdida. Vocês estariam defasados. Defasados. Então, porque muda muito rápido, né? A inovação vem... E não, tomara que o mobile dure 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque senão também não tem... Aí não dá, né? Daqui a pouco vai ser realidade virtual. Mas Metaverso, hoje... né? Mas hoje, a gente tem aí os principais concorrentes que fala que é nuvem, cara, mas eles não são nativo nuvem. O que eles fizeram? Eles pegaram a plataforma deles, que é desktop, Tá. contrataram um servidor, Mandam pra lá essa e informação. instalam Windows nesse servidor e instalam o software dentro desse Windows. E as informações vão pra lá. E informações vão para lá. Entendi. Beleza, tá na nuvem? Tá na nuvem. Agora, dá para usar no celular? Nunca, em hipótese alguma. Só através do computador. Por quê? Porque a tecnologia não é compatível com o celular. Então, a gente tem o mobile, as óticas ainda não se atentaram de que é uma tecnologia espetacular, porque quando você fala de um computador que custa R$4.000, o básico, o de entrada, com R$4.000 você compra um telefone top. E você pode comprar telefone hoje aí com Ou 700... você compra Samsung R$2.000, que atende também a necessidade hoje Mas do então, sistema, né? com R$4.000, você consegue comprar 5 ou 6 celulares Que Sim. rodam o sistema. que rodam o sistema. E ainda consegue fazer um atendimento em qualquer lugar. Consegue fazer um atendimento em qualquer lugar. Consegue a ótica no bolso, né? a ótica no bolso. Sim. Essa é a ideia, esse é o conceito. E essa disruptura que a gente está levando. E não é com o objetivo de forçar a ótica a fazer a mudança. A ótica vai fazer naturalmente. É natural, sim. E a gente precisa se adaptar e inovar, né? Não adianta ficar ainda só preso dentro do segmento, dentro da loja física e tá com o computador onde... Hoje em dia, tem vários gestores, você mesmo já me mostrou várias vezes, o acesso e o acompanhamento full time ali pelo celular. O nosso balcão, na verdade, não tem nem espaço para colocar o notebook, né? Ou o computador em cima, o espaço que você perde. Então, quando eu montei a loja em 88, a gente atendia como se fosse farmácia, cara. Era um balcão, eu botava as armações dentro do balcão e o cliente ficava em pé do outro lado. Pô, e aí, em algum momento, eu trouxe o atendimento sentado. Cara, e hoje o atendimento sentado já não é o ápice. O ápice é totalmente aberto. O cliente quer rodar dentro da loja, quer ter acesso. Você sabe que é o novo sistema self-service lá, que eles falam, Pô, né? Você vê é que veio de fora e... o que aconteceu, por exemplo, com os grandes magazines, certo? Hoje as nossas lojas estão nesse perfil novo, né? Sim, a gente, na verdade, a gente tá ainda nos dois, mas o perfil novo, ele já faz o consumidor... Rodar, sim. Ter experiência. Ele vai, escolhe, ele prova. A experiência. Ele não precisa... a tal da experiência de compra aí, né? Sim. E aí, dentro desse cenário, a gente também tá lá com o consultor óptico, né? Que proporciona você materializar para o consumidor aquilo que você está vendendo. Sim, sem dúvida. Né? Em vez de você ficar desenhando na caneta lá... campos de visão. Exatamente. As aberrações laterais. Isso. Cara, você consegue materializar através da imagem lá. Sim. E fica muito mais fácil Até porque do cliente... o principal sentido que a gente usa para tomar uma decisão de compra é a visão mesmo.
Exatamente. Né? Então, aquilo é muito importante. É uma ferramenta que a gente já utiliza hoje, né? Eu e a Laís, a gente já está há muito tempo usando para ver como que funciona e tal. E além de uma ferramenta de gestão, ela é uma ferramenta de venda também para o balcão. Com certeza. Então, isso que é muito legal. Isso gera valor no atendimento. Quando você faz um atendimento trazendo também a tecnologia, você vende lente de tecnologia e você apresenta um produto de tecnologia. Então, associa realmente a compra. O que você falou é assim, espetacular. Imagine você chegar no consumidor e falar assim, cara, a lente é da galáxia. Alemã, 3D, que não sei o quê. Pô, aí a hora que você vai mostrar pro cara, você pega o papel e desenha pra ele. Não dá. Porra, cara, é incoerente. Né? Muito. É não, e as pessoas ainda querem vender valor agregado fazendo um negócio desse. Aí não tem como, né? Quero vender valor agregado e ainda faço... Como que você vende tecnologia mostrando num papel? Exato. Não faz sentido algum. Mas é o que acontece até hoje, né? A gente presencia isso. É o que acontece. E assim, não tem desculpa, né, Orlando? Que eu fico até conversando com o pessoal, que a gente tem os grupos nossos de WhatsApp e tudo. Sim. Alguns citam a questão de valor, de preço do sistema. E eu, quando eu fui ver os valores que vocês comercializam, eu falei, não é possível. Uma CR paga a mensalidade disso aqui. Mas então... o mercado óptico é muito difícil de trabalhar com ele. E não só no que diz respeito a sistêmico, mas é uma cultura, cara. Sim, então, assim, é muito comum o cara fechar um acordo com o laboratório de manhã e à tarde ele já fechar com outro. Sim. Porque, pô, ele não tem a questão da parceria, não tem a questão da fidelização. Ele não faz a gestão do negócio dele para entender que quanto menor ele for, olha que importante e interessante. Quanto menor for a ótica, mais fidelizada ela deve ser com os parceiros. Sim. Porque o volume de venda é pequeno e se você pulverizar a sua parceria, você não perde a força, você não tem parceiro. Então você ter um laboratório único para uma loja pequena e trabalhar, sei lá, forte pra caramba com a lente A ou a B ou a C, cara, se você precisar de alguma garantia, se você precisar de um serviço entregue urgente... Tamo junto, né? Pô, é um conjunto de coisas que o laboratório vai fazer para você. Nas reuniões que a gente teve, lembra que a gente comentou sobre isso? Se você pinga em muitos lugares diferentes, você não é forte em lugar nenhum. Então... quem tem tudo não tem nada, né? São esses parceiros que vão te alavancar também, né? Então... Eu acho super E isso justo. é em todas as áreas, não só de sistema. Quando a gente fala de sistema, principalmente porque é onde está o coração da loja, né? Se você tem isso tudo dentro do sistema, você consegue gerir, você consegue fazer compras assertivas, você consegue saber realmente qual que é o seu fluxo financeiro. E quando a gente fala de armações, também a gente entra nessa mesma questão, né? De ter sabe o que parceiros... às vezes eu vejo? É você ir trabalhar com uma venda nos olhos. Sabe? Porque você não sabe o que acontece. Perdido, foi o que a gente comentou. Né? Você tem uma loja, 2 lojas. Na verdade, você acha que você sabe o cliente que você tem, né? E você não sabe. Porque a gente fica sempre no achismo, sim. né? Eu acho que o meu CMV é esse, eu acho que o meu ticket médio está nesse... O produto que mais sai, né? Que eu acho que eu vendo mais essa marca. Feeling, né? O cara é o feeling. Não, mas eu tô aqui todo dia, né? E hoje a gente precisa ter isso. Nós tivemos bem lá no passado também um início de pool de compra. Tá? Um início de pool de compra com alguns lojistas. E aí, o fornecedor dizia o seguinte: se vocês hoje comprar 1.500 peças, vocês vão ter, sei lá, 30% de desconto. Aí eu participei disso. Eu falei, cara, ele tá louco. Como que eu vou comprar essa quantidade? Não, 1.500 em 10, em 10 lojas. Dividido. Eu falei, pô, cara, ele tá maluco. Pô, se eu vendo X óculos por mês, por que eu vou comprar 150 peças de um único produto? Cara, eu não faz mas sentido. nem que ele me desse 80% de desconto. Porque aí eu vou pôr as peças na vitrine e elas não vão vender. E aí ela vai sucatear. E aí vai sucatear, eu vou ter que jogar fora. Ou vende dando de graça, né? O que a maioria faz.
Compra errado, aí vende mais errado ainda. Mas então, é um outro critério legal de se comentar. A loja pequena faz assim, eu preciso queimar o meu estoque e vou dar 50% de desconto. Cara, ele vende 50 óculos por mês. Se ele der 50% de desconto, ele vai vender 50 óculos do mesmo jeito. A pessoa não vai levar mais por conta disso, né? O volume dele é aquilo. Então não faz sentido. Ele acha que vai aumentar o volume e não vai. E para recuperar o que ele gastou, ele vai ter que vender o dobro para recuperar o que ele já... Aí sabe o que é inteligente numa situação dessa? Sabe o que é inteligente numa situação dessa? E aí vai uma dica legal aí para quem tá participando. Cara, se você tem uma peça e vende essa peça, sei lá, por R$150, e você precisa desovar essa peça, em vez de você vender ela por 150, você deve vender ela por 170. Pô, você tá louco, Orlando? Não, cara. Põe 170 nela e pega os 20 e dá pro vendedor. Bonifica. Acabou, bicho. Sim, você vai vender rapidinho. Acabou, cara. Você vai ter o valor que você precisa, que é o 150, e o vendedor vai levar 20. Felizão. Acabou. Então é questão de você... De estratégia, né? É estratégia, cara. É você trabalhar em cima daquilo que você tem. Mas é porque a gente tem o mal de sempre achar que é preço, né? É preço, né? Desconto, é não sei o quê. Então, principalmente nas armações, né? Que tá... Puta, tá uma... Tá cada vez pior. Pô, tá uma sacanagem, né, cara? Pô, tá muito difícil. Tem lá armação de 20, 30, 49,90, 50... Pô, Por isso até um sistema desse que você consegue gerenciar essa questão de compra, né? Fazer uma compra bem feita através do que você já vende, um histórico que você tem. Né? Então... O ideal seria comprar baseado em números, certo? Esse é o ideal, esse é o mundo ideal. É você ter a curva ABC do fornecedor, você saber o que vende e o que não vende baseado em números. O sistema hoje entrega isso. Sim, com certeza. Então, eu queria bater também em duas ferramentas, que eu sei que a gente está um pouquinho apertado de tempo, que eu acho bem legal. O link que vocês fizeram com a questão do WhatsApp, né? Que eu acho que é uma inovador ferramenta isso, totalmente, né? A gente não é os pioneiros, tá? Então, é necessário... É um diferencial. E a questão do pupilômetro digital, que eu achei... Eu sou apaixonada. Sensacional. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um equipamento de um determinado fabricante na minha loja esses dias que deu pau, parou. Como é que eu faço agora? Que eu já expliquei para ele que as minhas medidas são digitais. Como é que eu faço? Sabe como que eu fiz? OptDados. Cliquei, mostrei, tirei foto, coloquei. Porque era uma venda... Como que eu faço uma venda de 8 mil que eu cantei para ela toda a questão de tecnologia, né? E vou tirar, mano. E que aquelas medidas iam me passar. No Durex. Pô, aí fica difícil, né? Então, se eu não tenho esse sistema na minha mão, que eu tava com o celular na mão, foi bem na hora, né? Abri o celular, tirei a foto, fiz as medidas, mostrei para ela, né? Cada uma das medidas personalizadas. E, cara, eu queria que você falasse um pouco mais disso, que eu acho que são dois diferenciais, assim, que hoje a OptDados tem, que é... E querendo ou não fica muito atrelado também só preso pelo sistema, né, Orlando? Que é uma coisa à parte também do sistema. Até nós que não usamos o sistema hoje por franquia, mas a gente utiliza todas as ferramentas da OptDados para demonstração de produto. Para tudo. A gente não utiliza o sistema de gestão justamente por causa da franquia. Agora, o resto, todas as ferramentas que tem lá dentro, hoje, a gente utiliza. E é o nosso sonho de consumo hoje, né? Estamos lutando para isso. Vamos chegar lá. Eu acho que a questão do pupilômetro digital aí, seja ele das grandes empresas aí, dos grandes marketplaces que tem aí, é extremamente importante. O da OptDados, ela vem como um complemento para esses maiores e estático. Porque se a gente levar em consideração... Desculpa te cortar, mas foi exatamente o que eu falei. Tipo, foi uma queda de energia e acaba fazendo com... Não é nem culpa em si do equipamento, mas não tem como. Como que você sai de uma situação dessa? Sim. Mas eu vejo como um complemento. E vou explicar para você por quê. Porque quando você vende uma lente ou um óculos de 8 mil, 10 mil, 15 mil, subentende-se que aquele cliente, ele tem, além da condição financeira
diferente para investir isso nos óculos, ele tem tempo para você trabalhar ele, para você colocar o valor agregado que você está colocando e, portanto, você levá-lo para fazer as medidas num equipamento estático vai agregar ainda mais a venda para aquela situação. Agora, quando você parte do princípio de que a maioria das vendas, o volume, a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade financeira e não tem a disponibilidade de tempo, então a praticidade da tecnologia que nós levamos para o mercado, ela vai trazer um complemento para essa solução que... Corre junto, né? Exatamente. Não, vou te dar até um exemplo. Nos atendimentos que eu faço domicílio de consultoria do visagismo, não dá para me levar, né, um equipamento nas costas. E a gente utiliza o quê? Usa o celular. Então, o atendimento remoto, que a gente vai atender algum cliente, independente de onde esteja, você não precisa carregar todos os equipamentos, né? Porque isso está na palma da mão. E a sensação é muito legal, né? Ó, vou tirar suas medidas. O cliente fica surpreso, porque ele não Como espera, né? Isso? Ele tá esperando a canetinha, né? A gente tem alguns clientes, cara, que fez do pupilômetro a atração da ótica. Mas é uma ferramenta de venda. A gente utiliza ainda. A gente utiliza isso. Não, mas é muito legal. O cara botou lá uma TV de 50 polegadas e ele espelha o celular, mostra cara. Em tempo real. Pô, bicho, e aí as pessoas que estão... As pessoas que estão na loja... Fala assim, pô, o que é aquilo? Não, é a tecnologia, cara. Né? É a tecnologia, estamos tirando as medidas assim. Então, é mais do que as medidas. É a experiência. É a experiência de compra. Porque, assim, se dissermos que fazer as medidas lá no Durex funciona... Porque sempre fizeram. Foi assim que evoluímos, começou. Né? Agora... tem que considerar alguns pontos importantes. O primeiro deles, cara, não dá para comparar a precisão do Durex com o digital. Não. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, estamos personalizando as medidas de forma precisa dentro daquilo que o consumidor comprou. E o produto pode te entregar também, né? E aí... tem outro ponto muito importante. Cara, quando a gente fala de medidas, nós não estamos falando da medida em relação ao olho. Nós estamos falando da medida em relação à armação. Porque a gente vai considerar a armação que o cara está usando para fazer as medidas. Pô, então, parte de um princípio que o diferencial é bem interessante. Mais a fundo também, né? Exatamente. Milimétrico, né? Até porque isso é muito importante a gente relembrar que a DNP também, quando a gente fala da montagem dos óculos, ela não é considerada também somente ela somente com pupilômetro, porque quando você muda a armação, você muda a ponte, tamanho do aro, e automaticamente você também pode mudar a DNP. Exatamente. Isso é uma dúvida que a gente sempre escuta, né? Até às vezes nos grupos, e aí a gente fala que é realmente a falta de informação, então vale a pena até trazer. Eu recebi até um áudio faz pouco tempo dizendo, para mim DNP sempre foi DNP. Ela nunca muda. Pra você ver como é que é. É incrível, né? Agora, eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, para os clientes mais veteranos, que questiona muito a questão das medidas. Porque é óbvio que se você fazer no Durex e você fazer no pupilômetro, cara, a chance de não bater é enorme. Pô, aí fala, não, mas eu fiz no Durex, sei lá, deu 28, ou 20 ou 30, e eu fiz no pupilômetro, deu 31. É convergência, né? Não. E o que eu uso? Eu faço pelo Durex ou eu faço pelo pupilômetro? Eu falo, cara, você tem que fazer por aquilo que você tem a segurança. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem como tirar a prova dos 9. Aí é que tá o pulo do gato. Deixa o Durex, a marcação e ainda tira a foto em cima. Não, é muito simples. Né? Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, tira as medidas com o pupilômetro. Manda fazer os óculos. A hora que ele voltar, marca o centro da lente e põe no rosto
da pessoa. Hoje a gente já tem esse hábito. Os óculos são entregues todos marcados. Aonde tem que estar o centro do olho? Na pupila. Na pupila, acabou. Então, assim, se a medida que você fez no pupilômetro deu 30, ou 32, ou 29, cara, pouco importa. Ela tá posicionada na pupila? Tá. Então, acabou. Então, a solução funcionou. É isso. Esse é a prova dos 9. Então, qualquer um que tenha dúvida se a solução funciona, cara, só fazer isso. Cara, e nós não inventamos a roda. Nós só pegamos aquilo que os grandes fornecedores fizeram e trouxemos para a tecnologia do mobile. Certo? Porque a solução é... Cara, eu brinco, inclusive, que eles copiaram de nós, tá? Eu falo assim, pô, os caras copiaram de nós e em vez de fazer pequeno, fizeram lá um negócio grande. Aquele trambolhão, a gente vende o nosso a uma merreca, né? A um preço muito que, acessível. Né? Muito acessível, que dá para qualquer ótica ter. E o equipamento deles, pô, eles trocam por voucher também, legal, né? Mas não dá. Tem uma facilidade, mas nem todos, mesmo assim, nem todos. Assim, não dá pra comparar. Estouramos. A tecnologia é igual. Já deu, né? Então... Mas, você podia só compartilhar, então, dentro de toda a sua trajetória, uma história que foi muito divertida e que você fala, cara, isso é muito legal de compartilhar, exatamente pra gente trazer um momento de descontração aí. Pra finalizar? Pra fechar, dizendo? Senão nós só vamos pra fechar, aqui. só pra fechar, rapidinho. Ele pode contar alguma coisa que ele achou que foi muito engraçada, que marcou você, Orlando. Pô, eu devo ter, sei lá, muitas. Não, nós vamos ter que marcar uma outra. Mas, né? Mas, assim, vou... Rapidinho. Vou uma que veio à mente... Meia-noite. E que é bem legal. Sábado, a loja fecha 1h da tarde. 1h da tarde. Entra um cara, com uma porta já baixada... Entra um cara chapadão, olha no balcão assim e fala assim, vou levar essa daqui. Sem experimentar. Aí eu falei, cara, você precisa de receita e tal. Vou levar essa daqui. Tem dinheiro. Tirou o dinheiro do bolso. E aí, pô, e agora? O que eu faço? A esposa, cara, vende. Vambora. Libera e vambora. E aí, peguei a armação, pus no balcão, o cara botou e falou assim, tá ótima. E deixou o dinheiro ali e vazou mesmo. Foi embora. Eu falei, pô, Manene, não devia ter feito isso, né? Falei, pô... O cara tava alcoolizado. Alcoolizado, meu, sei lá. Eu ia bem arrependido querendo dinheiro de volta. Sei lá, a hora que ele ficar são aí, a hora que tiver sóbrio, o que vai acontecer, né? Se ele vai voltar ou não. E esse cara nunca voltou. E comprou uma armação... Nem lente mostruário tinha. Levou sem nada. Naquela época não tinha. Levou na Demolens mesmo? Pô, cara. Cada história. Não, né? cada um que a gente passa no balcão que é brincadeira. Orlando. Obrigado. Tá? Obrigado por ter vocês. aceitado esse convite. Obrigado por acreditar no projeto. A gente é muito grato pela sua vida, por ter conhecido você. As pessoas não sabem, né, o quanto é difícil a gente tocar um negócio desse se não tiver empresas do nosso lado que acreditem nisso, né? E mais do que isso, uma empresa que traz outras empresas também para fazer parte do projeto. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua amizade também. Tá, gente? Eu que agradeço. Somos privilegiados. E aí, só para finalizar, se você que é dono de ótica, gosta do que você faz, cara, invista um pouco de tempo na administração do seu negócio. Sim. Porque, cara, só vender não vai te trazer o resultado e a satisfação que você precisa. Cara, pare e pense que o futuro do negócio, ele tá na administração e na gestão. Sim. O resto vai acontecendo naturalmente. Exato. Então, pare e pense. Eu gosto da seguinte situação, e eu fiz muito isso. Eu atravessava a rua e olhava a ótica do outro lado da calçada para ter uma visão mais ampla. Cara, o que eu posso fazer de fora, né? Para que o meu negócio seja ainda mais atrativo? Acho que... É olhar de um outro nível, né? De uma outra perspectiva. Exato. Né? Porque assim, não é só vender, é entender.
A gente precisa entender do nosso servir. negócio. Sim. Exato. A gente lidar com pessoas. Isso. Eu até postei uma frase que a gente não tá a gente não tá no mercado de pessoas, no mercado de óculos, atendendo pessoas. A gente tá no mercado de pessoas vendendo óculos. É isso né? aí. É basicamente isso. É isso aí. Né? Pra gente terminar, pra gente não esquecer, que eu acho que tem poucas pessoas aí com a gente, porque esse horário, né, a gente já tá virando. Fazer o sorteio, dá tempo? Podemos. Podemos? Rapidinho? Senha. Vou colocar a senha aqui rapidinho. Pode ir rapidinho? Fala um pouquinho do sorteio enquanto ele... Eu não sei o que você vai sortear para 3, então? São 3 ganhadores. Então, tem um post no seu consultor ótico que tinha as regrinhas, que era seguir a OptDados, seguir o seu consultor ótico e se inscrever no canal. E aí, vai sortear para ganhar esse sistema aí que a gente está comentando aí sobre o que é o seu consultor, que é para ter tudo na palma da mão, fazer o atendimento na palma da mão. Ok. Né? Então, Vai colocar aqui? Não, na live. Ah, tá. Aqui. Vai aparecer, então, para vocês quem vão ser os ganhadores do sorteio que o Anderson divulgou dentro do Instagram. Orlando, obrigada mais uma vez. Obrigado a por vocês. tudo, viu? Obrigada pelo carinho. Enquanto o Anderson vai colocando lá, a gente vai arrematando aqui, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente compartilhar um pouco de tudo que a gente E viveu. tem muita história ainda, né? Que não deu tempo. Pena que o tempo é curto. Parece que 1h30, 2 horas é bastante, mas... Não, passa muito rápido. Vai fluindo, né? Sim. O bate-papo é agradável, gostoso e prazeroso. Então, que as pessoas não conheceram ainda nem a metade de tudo que já aconteceu dentro desse percurso, né? 35 anos em 2 horas. A gente diminuiu algumas situações, né, Orlando? E aí, Anderson? Tô tentando lembrar a senha aqui. Puxa vida. Nossa! A cara do Anderson esquecer a senha do próprio computador. Ai, bênção. E você ainda vai viajar hoje? Voltamos para casa, Mas, Dá quantas horas de 1 hora? 1h30, mais 1 ou hora e menos. meia? Tranquilo. Não é tão distante. Para quem viajava antes da pandemia 5, 6 mil quilômetros por mês... 2 horinhas mais nada, né? É bem tranquilo. Que não conseguiu, amor, lembrar a senha, vida? Você sabe que eu sou uma pessoa que Tem uma dificilmente eu perco a memória em certas coisas. Só que a bateria do Tem meu vaga celular lembrança. acabou e eu perdi a senha do Facebook, que quase eu não mexo. E o sorteio é linkado pelo Facebook. Mas nós vamos fazer assim, ó. Como que a gente pode fazer, Lucas? A gente faz uma live só com o sorteio? Pode filmar e depois já posta então, nos stories o vamos resultado. fazer isso então. A gente vai filmar, tá? Pra gente poder liberar a sala aqui também. Gente, muito obrigada, E a gente posta nos stories. Obrigado você também por me acompanhar mais uma vez, viu? Que você não enjoe de mim por esse tempo. Nosso lançamento hoje, Você que legal, viu só? né? Nós tá ficando chique demais. Então, obrigado por você estar aqui também. Laís vai estar sempre conosco. Muitos, de né, muitos, em amor? nome de Jesus. Vamos estar juntos Obrigada, aí. Orlando. Obrigada Obrigado a mesmo. vocês. Gente, obrigado e não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Ajuda a gente aí que a gente tá precisando, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Gente. Boa noite.